paz do Senhor, crianças! E aí, como vocês estão? Glória a Deus, estou muito feliz por estarmos aqui em mais uma aula, em mais uma história que a gente vai aprender sobre a Palavra de Deus. Estou muito feliz porque vocês estão assistindo esse vídeo. Que Jesus abençoe vocês, que Ele guarde vocês e que essa historinha de hoje Ele guarde aonde? Em nosso coração. Antes de a gente começa com uma... Quem tá lembrado? Com uma, acho que eu ouvi alguém falando uma oração, isso mesmo. Então vamos falar com o Papai do Céu agora? Vamos lá, todo mundo fechando os olhinhos e vamos falar com ele assim. Senhor Jesus, muito obrigada porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor nos ama. Obrigada pelo alimento que o Senhor nos deu, obrigada pela nossa família, pela nossa casa, por mais uma história que a gente vai aprender sobre a Tua Palavra. Nos ensina a acreditar, Senhor. Eu te peço para em todas as histórias que a gente ouve sobre o Senhor, nos ensina a acreditar que o Senhor multiplicou os pães e os peixinhos para aquela grande multidão, que o Senhor curou aquela pessoa que não ouvia, aquela pessoa que não enxergava. Eu te peço, dai-nos fé. É o que a gente pede ao Senhor e a gente já te agradece em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. Você Maria, você João, você André, você Paulo, você Samuel, você Radassa, você, quem mais? Todo mundo que está assistindo, que Jesus abençoe vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai aprender mais uma história que está onde? Na Bíblia, isso mesmo. E a história de hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Mateus 14, do versículo 22 até o versículo 33. Depois você pega lá a sua Bíblia e lê lá com sua mamãe, com o papai, com o vovô, titia, primo, irmão, com qualquer pessoa até sozinho, tá bom? Vamos lá para nossa historinha. Acho que vocês já perceberam que eu tô com alguém aqui segurando pendurado em mim. Então, certo dia, Jesus ele estava falando algumas palavras para a grande multidão, como a tia Lídia falou lá no vídeo passado. Vocês lembram quem assistiu? Pois é, Jesus estava ensinando a uma grande multidão. E aí, quando ele já estava no finalzinho do dia, assim, ensinando a todas aquelas pessoas, ele chamou os seus discípulos e falou com eles: entrem no barco e vão atravessar o lago, que depois eu vou encontrar vocês. Os discípulos obedeceram, entraram no barco, foram no lago e ali foram eles navegando sobre o lago. Jesus, ele ficou lá com a grande multidão, se despedindo das pessoas, dando tchau e abençoando todo mundo. Depois que as pessoas foram embora, ele subiu a um monte, Jesus subiu para uma montanha, que é chamada de monte, e lá ele ficou sozinho para orar. Isso mesmo, Jesus orava. Ele subiu para falar com Deus, para falar com o Papai do Céu. E aí quando o tempo foi passando, quando já era de madrugada, os discípulos ainda estavam lá no lago, navegando. O vento estava muito forte e aí estava formando fortes ondas e batendo no barco. E o barco balançava, vinha para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. E aí, de repente, eles olharam assim no meio do lago, andando sobre as águas, e viram alguém andando sobre as águas. Eles se assustaram e falaram: mas quem é aquele? Será que é um espírito que está andando sobre as águas? Será que é um fantasma? E eles ficaram morrendo de medo. Ai, um fantasma está andando sobre o lago, o que a gente vai fazer? Quando de repente, sabe o que aconteceu? Jesus falou: calma, tenham coragem, não tenham medo. Sou eu, Jesus. Que coisa mais incrível, Jesus andando sobre as águas. Imaginem, gente. O que é que acontece quando eu e você coloca o nosso pé assim sobre a água? Quando a gente vai a algum rio ou alguma praia. Você já percebeu o que é que acontece? A gente consegue andar sobre as águas? Não, quando a gente coloca o pé, a gente afunda. Será que se a gente for tentar fazer o que Jesus fez, a gente vai conseguir? Será que a gente tentar andar sobre o mar até lá no fundo, será que a gente vai conseguir andar sobre as águas? Eu acho que a gente vai afundar, não é mesmo? Mas Jesus, ele é poderoso, ele é Deus e por isso ele conseguiu andar sobre as águas. Glória a Deus, Jesus é mesmo muito poderoso. Aí, quando Jesus ele estava andando sobre as águas, Pedro ficou meio duvidoso assim e falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, me
me ordene para que eu vá até o Senhor andando também sobre as águas. E aí Jesus falou, venha, Pedro. E aí Pedro, com muita coragem, desceu do barco. E aí ele percebeu que Jesus também ajudou ele a andar sobre as águas. E aí Pedro foi andando, andando, mas de repente Pedro sentiu o vento forte batendo no rosto dele e as ondas balançando para lá e para cá, para lá e para cá. Aí Pedro teve medo, perdeu a fé e afundou. Aí Pedro ficou com muito medo e falou, Senhor, Senhor, por favor, me socorre, Senhor, Senhor, me socorre. E aí Jesus foi até Pedro, segurou na mão dele, colocou ele de pé de novo e falou, Pedro, mas por que você duvidou? Por que você perdeu a fé, Pedro? Jesus ele ficou um pouco chateado, Jesus ficou triste porque Pedro estava duvidando do que Jesus tinha dito. Pedro duvidou que Jesus disse a ele que ele podia andar sobre as águas e aí quando ele duvidou, ele afundou. Aí Jesus pegou na mão de Pedro, levou ele até o barco, entrou no barco junto com Pedro e eles ficaram lá. Que coisa maravilhosa, não é mesmo, crianças? Que história linda, que história gloriosa. Jesus, ele é tão poderoso, ele é Deus que ele consegue fazer até mesmo as coisas impossíveis, como andar sobre as águas. Você já viu alguém andando sobre o mar, assim, andando sobre um lago, sobre um rio? Eu nunca vi. Mas Jesus, ele é tão poderoso que ele conseguiu andar sobre as águas. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Deixa eu tirar o barco aqui e colocar aqui, que eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa. Pedro, ele afundou porque ele perdeu a fé. Isso mesmo. Mas, tia, o que é fé? Fé. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre fé. Eu já ouvi algumas pessoas falando também na igreja que eu vou sobre fé, mas eu não sei o que é fé. Eu preciso ter fé? Sim, eu e você, nós precisamos ter fé. Mas o que é fé? Fé é quando a gente acredita que Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa. Fé é acreditar. Isso mesmo. Mas, tia, me dê um exemplo, me diga aí, eu não estou entendendo. Por exemplo, você respira, faz assim, consigo respirar? O que é que a gente respira? Quando a gente puxa assim, a gente puxa o ar. Isso mesmo, fala aí, ar. Isso mesmo. Você consegue ver o ar? Eu não consigo ver ele. Consegue tocar nele? Tenta tocar no ar. Você consegue tocar nele? Também não. Mas ele existe? Sim. Você sabe que o ar existe? Sim, por quê? Eu sei que ele existe, eu respiro ele, tia. Mas eu não vejo, eu não toco, mas eu sei que ele existe. Deus é a mesma coisa. Você consegue ver Deus? Não. Você consegue tocar em Deus? Também não. Mas a fé me faz acreditar que ele existe, mesmo que eu não veja e mesmo que eu não toque. Assim como o ar. Eu não vejo o ar, eu não toco no ar, mas eu sei que ele existe. A fé é a gente acreditar sem ver. Isso mesmo. Por exemplo, tá vendo esse balãozinho aqui? Ele tá vazio, tá tristinho, nem consegue ficar de pé, tá vendo? Mas se eu encher ele de... Se eu encher ele de ar, olha como ele fica bonito, ele consegue até ficar de pé sozinho. Assim é eu e você, quando a gente tem fé, a gente acredita em Deus, em vez de a gente ser assim, ó, vazio, mochinho, triste, a gente fica feliz, a gente fica alegre. Por quê? Porque estamos cheios de fé e cheios de Deus. Amém? Então fé é acreditar sem ver. Quando você fala assim, eu tenho fé que essa dor de cabeça o Senhor pode curar. Você tá vendo que o Senhor vai curar você tocando em você? Você consegue ver com seus olhos? Não, mas você acredita porque sabe que Ele é muito poderoso. Amém? Então essa foi a nossa história de hoje. O versículo para a gente guardar no coração é esse. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Eu e você precisamos ter fé e não duvidar que o Senhor existe, que Jesus existe, que Ele é poderoso e pode fazer todas as coisas. Amém? O versículo está em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6. E essa foi a nossa história de hoje. Que Jesus abençoe vocês. Um beijão no coração e até o próximo